Voltei. Muito bem-vindos ao Way5 TV. Estamos de volta. Quase 1000 inscritos aqui no nosso canal. E dessa vez eu vou começar um quadro diferente. Eu estava com uma ideia já bacana e vou colocar em prática hoje. E para isso eu decidi trazer uma pessoa que eu já conheço há algum tempo e ela tem tudo a ver com esse quadro. É um quadro chamado do CNPJ para o CPF. Por quê, pessoal? Tem muitos empresários, muitas pessoas aí que têm o seu negócio, mas que teve a sua vida talvez ali ajudada, mudada, transformada com a ajuda de alguma atividade física. E eu quero estar mostrando para vocês essas pessoas e também estar mostrando o local de trabalho delas, a sua empresa, ok? Vamos começar hoje com a Tamires Diniz. Quem aí conhece a Tamires Diniz? Se você não conhece, então hoje você vai conhecer. Então hoje estamos aqui com a Tamires Diniz. Seja muito bem-vinda. A Tamires é a primeira pessoa, talvez seja a pessoa que, quando eu pensei em fazer esse quadro, tá, eu lembrei de você. Porque eu sei um pouco da sua história, mas eu sei também que muitas pessoas não conhecem. Então a gente está aqui para mostrar quem é a Tamires Diniz. Então, vamos lá, tá, conta um pouquinho da sua infância pra gente, como é que foi. Se você é daqui de Paranavaí, por exemplo. Sim, eu sou daqui de Paranavaí, tenho 2 irmãos. Perdi meu pai quando eu ia fazer 3 anos de idade, mas eu tenho um padrasto, né, que é como se fosse um pai para mim. Eu sei que ele fez muito bem para sua vida, né? Ele te acolheu ali, sim, na sua infância e fez diferença, né? Fez diferença. Ele é como um pai para mim. Uhum. E porque quando minha mãe se envolveu com ele, eu era pequena ainda, né? Então eu cresci assim. E é muito arriscado, né? Ver um padrasto, uma menina bonita, e a mãe colocar um homem em casa. Sim. E ele sempre com muito respeito, né? Eu contratei você uma vez na Mano Esportes, né? Eu fui gerente de uma loja de esportes aqui na cidade. E eu lembro que eu precisava de uma crediarista, alguém ali com um perfil bacana, né? Lembro que eu pensei, pô, será que a Tamires vai? Porque ela é uma pessoa bonita, né? Será que ela vai querer trabalhar no crediário? A gente pensa assim, ela vai ser metida, ela não vai querer. E você aceitou e foi, trabalhou vários meses lá. Sim. Mas antes da Mano Esportes ali, como é que foi ali o seu primeiro trabalho? Meu primeiro emprego foi no Quilinho, quando eu tinha 15 anos. Você fazia o que no Quilinho? Serviços gerais. Serviços gerais? Tudo. Lavava banheiro, passava pano, lavava louça, ficava na balança, atendia mesas, fazia de tudo, né? Serviços gerais. E depois do Quilinho? Depois do Quilinho, eu fui para Santa Casa, né? Porque ali... Na Santa Casa eu não sabia. Um cara que foi almoçar ali, ele viu, né, meu perfil também e me contratou na Santa Casa, que foi pro DPVAT, né? Negócio de seguros. Mas aí também não deu muito certo ali, ele era de Maringá, não conseguia ficar vindo e acabou fechando. E eu lembro que eu te via no shopping, no salão. Sim, eu também trabalhei no shopping, com o pessoal que veio de fora, né, 2 espanhóis. Trabalhei por muito tempo ali. Aí também não deu certo, o shopping fechou, né? Só fracasso. O salão, não deu certo. Na Mana deu certo. Você saiu porque você engravidou do Pedro, né? Isso. Eu lembro que sua gravidez foi um pouco de risco ali, Era uma bastante, gravidez de né? risco, eu tive que Mas, sair assim, para ter o repouso ali. E quando foi que você decidiu, pensou, poxa, eu vou montar uma loja, eu quero montar meu negócio? Sim. Você teve alguma ajuda? Você viu em algum lugar essa ideia de... Como é que foi esse start ali seu? Foi na Mana mesmo, quando eu tive que sair, né, antes de tomar a decisão de sair da Mana, eu pensei, o que eu vou fazer agora? Porque eu sempre trabalhei, né, nunca dependi de ninguém, de mãe, e aí eu pensei assim, o que eu vou fazer agora? E ali na Mana mesmo, eu fui anotando, né, algumas ideias e uma de vender roupas. E aí eu fiz uma lista das minhas amigas, de quem eu conhecia, para ver se dava certo, né, eu vender roupas. Mas como a minha gravidez foi de risco e eu passei muito mal, eu não conseguia, sabe, eu fiquei muito fraca, eu não conseguia pensar até eu ganhar o Pedro. Aí quando o Pedro tinha uns 6 meses, aí ele tinha alguns meses, eu fui chamada, né? A minha prima me chamou para vender roupas. Ela falou assim, tá. Mas ela tinha loja já? Não tinha. Isso daí partiu dela. Ela pensou em vender roupas e me chamou, porque ela não tinha
muito recurso, né, na época. Aí você pensou, é a oportunidade Aí eu de eu lembrei, começar. eu lembrei. Só que eu não tinha dinheiro, não tinha condições, não tinha nada em dinheiro ali. E aí foi quando eu lembrei que eu tinha um cofre, né? E ali eu contei, tinha R$ 400 de moedas na hora eu pensei, Então nossa, isso aí é a você chance. começou com R$ 400, Reais de moedas. mas só tinha uns Isso. papelzinhos também ou só moeda mesmo? É só moedas. 400, e aí você R$ 400 falou, de vou pra moedas. cima. Ali eu comecei a pegar peças de São Paulo pela internet mesmo. Eu não saía de casa, né? Uhum. E aí eu e ela pegando peças da internet. Mas vocês tinham um local para estar trabalhando Não, ali? não. Sempre foi em casa. Na sua Saconeira casa? mesmo. Na isso. sua casa. Eu comecei com pouquíssimas peças. E como eu comecei, eu vendi muito rápido, porque eu fiz ali uma lista de pessoas que eu conhecia, e aí eu ia entregando condicionais e oferecendo, e foi muito rápido. Aí eu peguei o dinheiro e coloquei um pouco mais em cima. Aí eu fui pegando de 7 para 14, de 14 para 21. Sem fazer retirada. Sem não... fazer retirada. Ali eu não pegava nenhuma peça para mim. Só reinvestindo. Só investindo. Eu fiquei por anos sem pegar nenhuma peça para mim. E no caso você é casada, né? Sim, com o Bruno sim, daí, e o Bruno dando um suporte na casa ali, né? E você... Sim. O Bruno, na época, ele trabalhava fora. Ele ia para São Paulo e eu ficava a semana inteira em casa sozinha. Ele trabalhava em São Paulo, ele saía às 4 da manhã no domingo e voltava só no sábado à tarde, assim, 7 horas da noite. Então era mais eu mesmo, né? E assim foi multiplicando, multiplicando. E na minha casa foi enchendo de sacolas. Foi quando eu ganhei uma arara da minha sogra, e ali eu comecei a pendurar as roupas. Mas mesmo assim, ia pendurando e ia tendo mais sacola. Eu fiquei só 4 meses vendendo peças de São Paulo, assim, buscando na internet. Tá, e você, isso era sua prima? Era minha prima. E você e sua prima, vocês dividiram, tipo assim, eu vendo, você compra, eu tinha funções ali? Como é que foi? Não, era uma parceria, assim. Ela teve a ideia, a gente pegou junto, o mesmo frete era dividido, só assim. Ela vendia lá em Guaraçá, porque ela mora em Guaraçá, e eu vendia aqui. Mas então assim, não era uma sociedade. Tá. Ela deu não ideia, era. e aí você ela pegou, deu uma ela ideia, começou lá, isso, você aqui daí. Isso, entendi. Não era assim. Aí com 4 meses vendendo assim, eu tive uma ideia de ir para Cianorte buscar mais peças. Aí eu fui para Cianorte, busquei umas peças, morrendo de medo. Aí ali eu comecei, eu tive um crédito, né, para comprar no shopping, assim, no cheque. E ali foi que eu iniciei mesmo a vender roupas, porque eu peguei bastante peças. E você tinha uma noção do tipo de roupa que você já ia trabalhar? Porque eu vejo que a sua loja, ela tem variedades, né? Mas ela é diferenciada, as peças são diferenciadas, os produtos, as roupas, né? Mais sofisticação, mais requinte, né? Sim. Você já começou com esse segmento ou você mudou? Não, eu fui mudando ao longo do tempo. Quando eu comecei lá em Cianorte, eu comecei com jeans e algumas blusinhas básicas. E depois, no meio do caminho, assim, eu fui aprendendo, fui vendo. E eu sempre gostei de peças assim, né, clássicas. Então, aí agora ficou isso mesmo. Por isso que você vê uma diferença, porque é o meu estilo, é o que eu gosto. E aí você fez a primeira compra, voltou para cá. Sim. E tinha lugar ainda na sua casa para guardar roupa? Não. Aí você teve que procurar um lugar. Aí eu fui vendendo. Quando eu vi que estava ficando pequeno a minha casa, porque estava cheia de sacolas junto com a arara no meu quarto, eu decidi alugar uma casa maior. Eu falei pro meu esposo, né, que eu precisava de uma casa com 3 quartos. Você não estava pensando ainda em loja? Não. Eu queria um quarto para guardar as roupas, porque a minha casa era bem pequena, tinha só 2 quartos, meu e do meu esposo e do meu filho. Então, eu procurei uma casa, e quando eu encontrei essa casa, ali eu decidi fazer um espaço bem bacana. E ali eu fiz uma loja normal, com cortina, com provador, com frigobar, tudo. Para tudo você tinha poder um sofá atender... bem aconchegante às minhas clientes. Mas não ficaria aberto, seria algo mais tipo, vem aqui provar. Marcado. Agora marcado, sim, no caso. Porque assim eu não era uma loja. Era uma loja. Era uma loja. Isso, era uma loja bem bacana ali. E ali eu fazia fotos também, né? Então ali era meu ambiente de fotos, de atender. E nesse espaço eu fiquei só 1 ano. Porque quando fez 1 ano de contrato, a dona da casa pediu a casa. Ela precisou da casa, né? E ela pediu a casa, e ali eu tinha que se virar daí. E você fez o quê daí? Tava tudo rodando ali, certinho, já estava tudo rodando, né? Porque assim, pessoal,
quando ela fala assim, tava tudo bonitinho rodando, teve um investimento Sim. seja pintura, seja móveis, espelho, tudo isso tem um custo, né? E talvez isso você não consegue usar em outro ambiente. Então, às vezes você poderia estar perdendo esse valor investido, certo? Sim. E é bem legal a sua pergunta, porque ali eu pensei, o que eu vou fazer? Quando eu terminei de pagar as minhas coisas, porque foi assim, tudo parcelado, né? Uhum. E quando eu terminei de pagar, eu tive que sair. Aí eu pensei, e agora? Né? Mas eu lembrei de uma profecia. Deus usou um pastor para falar que eu não ficaria ali por muito tempo. E ali eu lembrei. Então chegou a hora. Né? Deus, eu não sei o que o Senhor tem reservado para mim, mas eu confio. Então eu vou colocar os móveis à venda e eu vou seguir, né? Procurar uma loja. E aí eu tive outra profecia, aonde Deus falou que já estava preparado e que ia ser do jeitinho que eu queria. Ia ser muito rápido, que a pessoa ia me oferecer. Assim, Deus foi bem específico, bem, né, certeiro ali do que ele tinha para minha vida. Eu vendi os móveis pelo mesmo preço. Eu vendi todos os móveis, todos, até os quadros que eu tinha colocado. Num dia eu saí de casa e eu orando, Deus falou, é hoje. E aí eu consegui vender. Então, assim, a pessoa comprou tudo. E a outra loja já estava preparada. Para quem está começando, isso é muito importante. Às vezes pode, sim. Mas é um dinheirinho que você teria para aumentar o estoque ali, ou para pagar alguma dívida, né? Sim, para respirar, né? Uhum. Porque assim, a loja, eu não comecei com caixa, né? Eu não tinha. E você sabe, você já teve loja, né? Você sabe que tem que ter um giro, né? Porque um mês vende bem, outro não. Então, assim, na hora que eu terminei de pagar, porque eu fiquei um ano ali, eu parcelei em 10, 12 vezes os meus móveis. E quando eu terminei de pagar, aí eu tive que dar um outro passo. Por quê? Porque eu não tinha dinheiro para investir, eu não tinha caixa. Você precisava de uma loja, certo? Mas faltava grana ali ainda. Faltava grana. E olha como que é bem bacana essa minha história, porque quando Deus falou para mim, vai ser assim, a pessoa vai te oferecer, você vai aceitar, vai ser tudo muito rápido. Quando eu cheguei numa loja, a pessoa tinha comprado de mim. Ela tinha comprado de mim, eu fui ali para conversar com ela, né? Ela era sua cliente já. Ela tinha uma loja de roupas, mas ela comprou de mim. Ela viu uma roupa minha e ela gostou. E quando eu cheguei ali, ela me ofereceu. Ela me ofereceu a loja. Aí eu pensei assim, eu não tenho dinheiro e, né? E não tem como. Aí ela falou assim, eu faço do jeito que você quiser. Eu parcelo para você. Quando ela falou isso, eu lembrei, né, de uma profecia que Deus tinha me dado. Aí eu falei assim, é aqui. Aí, na mesma hora, eu liguei para o meu esposo, falei para ele, porque eu gosto de escutar ele pela confirmação. Eu falo que como a gente é uma só carne, Deus confirma através um do outro. Tanto no caso, comigo, com ele. Essa loja era aquela na frente do Cidade Canção. E ali foi que ela me ofereceu e eu tive um tempo para começar a pagar. Ela parcelou, fez um negócio bom para mim e eu investi. E você tinha estoque para encher a loja? Tinha estoque para encher. Tinha muito, porque daí a gente vai investindo, comprando, roupas vão ficando, né? E ela fez tipo cheque, cartão? Ela fez cheque e ainda ela me deu um prazo. Cara, é muito difícil acontecer. É muito Deus. Eu estava em janeiro. E Deus tinha falado em janeiro para mim. Em janeiro. Ele tinha me dado até a data. E quando eu cheguei ali e ela falou que fazia no cheque, aí eu fui para casa, orei, pedi para um pastor orar, abri a Bíblia, né? Minha pastora, ela falou assim: você é a mais nova empreendedora dessa cidade. Aí eu falei, olha, confirmação de Deus, porque antes de fazer o negócio eu senti no meu coração, porque ela falou da mesma forma que Deus tinha falado comigo. Vai ser assim, ela vai falar que quer você aqui. E ela até me mostrou uma conversa, ela falou assim, Tamires, olha, fulana quer comprar, mas eu quero você aqui. Aí eu lembrei que Deus tinha falado, ela vai falar que quer vender para você. E ali, né, eu fui lembrando de outras palavras, né, e ali acabou que eu fui para casa, ela já foi tirando as roupas dela, eu imaginando a minha, aí eu pedi a confirmação e acabei comprando
a loja, o ponto E ali. você começou sozinha, sem funcionários lá. Só no começo eu peguei uma funcionária. Aí logo entrou a Bem pandemia. na Eu época da comprei em pandemia. janeiro, entrou a pandemia. Acho que a pandemia começou em abril. Aí eu tive Foi que em dispensar. 2020, acho. Se não me engano. Isso. Aí eu tive que dispensar, né? Porque não tinha vendas, ficava mais tempo fechado. Aí eu dispensei. Lembro na pandemia, tinha dia que eu ficava ali das 9 às 7 da noite, mas assim, Sozinha. condicional, saía, voltava, E quem entregava os buscava. condicionais? Tudo eu. É engraçado que às vezes a pessoa te vê na rua e fala, ai, filhinha de papai, É, dondoquinha, e você tá ninguém, ralando ali nossa, desde ninguém sempre. sabe. É que eu não sou muito de exposição, né? E esse é um dos motivos que eu pensei em criar um quadro assim. Porque as pessoas olham, né, as pessoas na rua aqui da cidade, e julgam, Ah, sabe? sim, eu Sempre sei. julgam, né? E como você tem uma aparência diferenciada, você recebe um julgamento maior ainda, Sim, certo? sim. Sem Então, conhecer, né? A aham. pessoa acaba julgando, eu sei. E a sua loja foi rodando, dando Dando, certo, sim, e hoje você está em outro ponto. sim. Como é que foi essa transição para cá daí? Eu queria algo com a minha cara, né? Por mais que lá eu consegui deixar, né, com algumas coisas minhas assim, eu queria algo com a minha cara, minha personalidade. Começar do zero, né? Isso, Levantar. isso. Eu fazer do meu jeitinho. E eu comecei a orar e pedir para Deus. Isso em janeiro. Eu comecei a orar e falei, Deus, eu queria um espaço novo, eu queria algo que tivesse a minha cara. Quando foi em fevereiro, eu tive um sonho profético, que Deus me mostrava eu em outra loja e era igual aqui. Só que não, eu não conseguia ver o castelinho, não conseguia ver a loja. Eu só via as outras. Eu conseguia ver aqui o lado do Bruno, né, sem o adesivo. Eu conseguia ver, eu via que era numa esquina, eu via esse estacionamento, tinha um ponto de referência na esquina e dos lados assim tinha lojas. Aí era algo muito real. E quando fica no meu coração, eu já vou orando, eu já vou falando, Deus, fala comigo. E eu fui assim, eu não consegui esquecer o sonho. Fui ali pedindo, falei com uma amiga minha, que é arquiteta, e eu falei para ela, eu queria uma loja diferente. Eu queria uma loja com um estilo americano. E eu já tinha conversado com ela, ela ficou de fazer o esboço para mim. E eu cheguei em casa um dia, depois de passar uns 15 dias, eu conversando com ela, 15 dias do sonho, eu cheguei na minha casa, abri o Instagram e vi essa loja, o anúncio. Aí eu falei, é ali. Aí corri, mandei para ela. Ela falou para mim, Tamires, do jeito que você queria, o estilo americano, do jeito que você me passou, porque eu tinha isso na minha cabeça. Eu quero uma loja diferente. Eu não quero uma fachada normal com meu nome. Eu quero uma loja diferente. E aí eu tive a certeza quando eu vim aqui. Isso foi na hora do almoço. Eu tinha acabado de chegar da academia e aí ali eu fui levar meu filho na escola, né, a correria do almoço, e passei aqui. Aqui eu tive a certeza que era a loja do sonho, do sonho. Eu tive a visão. E aí eu vi, lembrei do lado e falava para ela, vai ser aqui minha Porque não loja. tinha nada aqui, né? Não tinha nada aqui. O pessoal tinha reformado e Tinha só tava... reformado. E quando terminou de reformar, já anunciaram. Foi quando eu vim no primeiro dia. Ela tinha acabado de anunciar. E aí eu cheguei no carro chorando e falei, vai ser aqui minha loja. Foi o sonho que Deus deu. Foi o sonho, eu tive a visão, né? E aí eu tive a visão. E quando eu cheguei na imobiliária, não peguei a chave, eu passei o final de semana orando, né? Uhum. Para Deus confirmar e foi tudo se encaixando. Eu vejo a sua loja, Tamires, um potencial absurdo para franquia. Olhando aqui, eu não vejo nada para falar, isso aqui não tá legal, sabe? Poderia melhorar aqui ou ali. Sim. Eu acho que você conseguiu desenvolver uma loja, uma boutique perfeita, né? Sim. Sempre dá para melhorar, claro, mas do jeito que Sim. tá aqui, dificilmente Sim. É acho que muito eu difícil. Eu mexeria não em alguma mudaria coisa. nada. Eu não mudaria Tá nada. impecável, de É verdade. impecável. Parabéns pelo bom gosto. Eu lembro que eu acompanhava você nas redes sociais, lá na outra loja, na frente do Cidade Canção. Só que eu via que você tinha um certo receio de aparecer muito, e por mais que você é bonita, eu lembro que você não postava muita coisa, não falava, você tinha um certo receio ali com a sua aparência na época, né? Que era um problema físico. No caso, você tinha lipedema, Sim, certo? sim. Eu lembro que
eu comecei a te convidar para ir treinar, vamos, vai lá, é legal, você vai te fazer bem. Mas até então eu também não sabia que você tinha o lipedema, certo? E você foi e começou a treinar. Como foi, né, você entrar na academia, descobrir que você tinha o lipedema, que é uma doença que muitas pessoas têm, mulheres no caso, Sim. têm e não sabem que tem. Eu tinha o lipedema e eu não conseguia treinar, né? Porque eu pensava assim, eu já comecei, eu já fiz de tudo e não dava certo. Mas o lipedema, ele vem desde a adolescência. Desde a adolescência. E você, eu sempre tive pernas mais as grossas. pernas mais grossas, tornozelos. E você tinha um receio? Tinha de usar saia, né? Com o tempo, assim, vai agravando, porque é hormonal. Até depois da gestação, né? Ficou um pouco pior. Dessa vez que você me chamou até para treinar, eu decidi ir, né? E treinava, comia certinho e não vi uma melhora. E aonde você descobriu que você tinha lipedema? Quando eu fui na nutricionista e ela me passou lá. Ela falou assim, Tamires, você tem um caso que é muito raro. Ali eu descobri que eu tinha lipedema e fui pesquisar. Foi onde eu comecei a pesquisar sobre o lipedema e aí fiquei no meu coração, eu quero essa cirurgia. E o fato de você ter o lipedema te atrapalhava no desenvolvimento da sua loja, porque você não queria aparecer. Não era todas as roupas que ficavam bem. Eu usava muito longo, muito vestido longo, porque eu me sentia mais à vontade. Calça alfaiataria, assim, por mais assim que não aparecia, as pernas pegava muito. Então. Você sentia dores, desconforto? Muita dor. Você procurou um médico, alguém te recomendou? Como é que você encontrou o seu cirurgião? No primeiro dia que eu estava fazendo a pesquisa, eu entrei no YouTube e eu vi uma moça na internet e ali eu fui seguindo ela e ela fala sobre o lipedema. Ela fez a cirurgia e ela explica tudo sobre o lipedema. E ali eu entrei em contato com o tempo, né? Porque no momento eu não podia fazer a cirurgia e ali eu fui me preparando, né? O financeiro para essa cirurgia. E eu fui escolhendo os médicos, porque lá em São Paulo tem, né, o Lipedema Brasil, vários médicos. E com esse tempo eu fui pesquisando, né, qual seria o meu médico, juntando isso para fazer. Eu não descobri, já fiz, eu esperei um tempo. Aí você descobriu que tinha essa cirurgia, porque a dieta em si não ia resolver o seu caso. Você foi, juntou o seu dinheiro e fez a cirurgia. Tem alguma diferença? É uma lipo? O que é essa cirurgia? É uma lipo. É uma lipo, ela não é diferente, a diferença é porque tem um vascular junto, né, por ser uma lipo de risco, não é qualquer um que faz essa lipo. O pós-operatório é igual uma lipo normal, usa meias. Isso. O preço dela vai ser um preço de uma lipo aí, padrão. Então, não é barato, mas assim, o que mudou na sua vida essa cirurgia? Mudou tudo, né? Tirando as dores, né? Porque eu sentia... Sofrido, né? Isso. Eu tinha dor. Hoje eu não tenho dor, hoje eu me sinto leve. A aparência, né? E você tem que continuar cuidando da alimentação para não voltar. O lipedema, ele não desaparece. Não. Ele é retirado ali. 80% é retirada a gordura ali, né, para não progredir. E agora mas ainda tem que ter o cuidado com a atividade física, com dieta. Em questão depois da musculação, quando você continuou com a musculação após cirurgia, você teve mais resultados? Sim. Hoje eu consigo ver, né, os meus músculos. Definição. Mudou muito. E isso, consequentemente, nós voltamos aqui no assunto que te ajudou a divulgar mais sua loja, a aparecer mais nos stories. Né? Eu lembro que você fala, Tamires, tem que aparecer mais. Faz vídeo, aparece, fala mais. E você tinha vergonha mesmo, tinha, né? essa questão do lipedema. Você é uma pessoa, como eu já falei, muito religiosa. E você tem um dom da comunicação. Eu vejo que você tem uma proximidade muito grande com Deus. Você sonha em um dia pregar, tá ali na igreja mesmo, ali no altar, pregando a palavra? Sim. Eu tenho chamado, né? Então eu tenho esse desejo, sim. É um desejo que arde dentro do meu coração. Eu sei que tudo é no tempo de Deus, mas é uma coisa que eu gosto. Eu te vejo no altar pregando. Não vai ter escapatória. Você vai ter sua rede de loja. Amém. E vai estar pregando também. Amém. Mas vamos fazer um joguinho aqui agora. Vou te fazer uma pergunta e você me responde com uma palavra só. Uma palavra. Se fosse para você escolher uma palavra do seu vocabulário, a que mais faz sentido para você, qual seria? Fé.
Uma palavra para quem está querendo começar agora, seja no ramo de empreendedorismo. Persistência. Uma palavra para definir academia. O que a academia trouxe para você? Confiança. Confiança. Faz toda a diferença, né, Tamires? Então eu quero agradecer a Tamires, né, pela oportunidade. Você foi a primeira convidada do nosso quadro aqui da Wayseek TV. E eu fico muito feliz, eu desejo todo o sucesso do mundo, que você franquie, que você fique gigantesca, que seja conhecida nacionalmente, porque potencial você tem de sobra, tá? Então eu tô torcendo por você. Eu que agradeço, gostei bastante do nosso bate-papo. E quem não me conhece, né, vai me conhecer melhor agora. E segue o Insta da loja. Vou deixar o Insta dela aqui, ó. Isso, segue o Insta da loja, vem conhecer as nossas peças. Onde fica o endereço aqui, certinho? Fica ao lado do posto Ouro Branco. Show de bola, pessoal. É isso aí. Se você não me segue ainda, siga, né? Nós estamos chegando ali a 1000 inscritos já. Dá aquele joinha, aquele likezinho que vai ajudar esse vídeo a rodar mais. É isso aí. Até a próxima.